Bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo na capital Belo Horizontina, 7h59. E muito quente, não é? Muito sol. Mas o que nós queremos reafirmar aqui, não é? É o que tínhamos falado, né, dito, expressado para vocês ontem, que os tribunais do Brasil, né, aí está entre 21 cidades, 40 cidades, onde os caminhoneiros estão fazendo manifestações, ou seja, não tem veiculação de caminhões, não é? Somente de carros de passeio, ambulâncias e transporte coletivo aí de empresas de ônibus, né, interestaduais. Olha, em algumas cidades os tribunais já estão mandando, né, até com força policial, que os caminhoneiros retirem os caminhões que estão obstruindo as vias, né, para que o fluxo, ou seja, outros caminhoneiros que queiram veicular os seus caminhões, trafeguem. Agora parece que pode entrar, né, essa operação aí. Os caminhoneiros apelam mesmo, e com razão, com os miguelitos, né? Eles furam pneus, fazem barreiras, voltam a queimar pneus, não é? Em outros pontos do que aqueles que foram liberados. Aqui queremos falar uma coisa: não queremos incitar, né, o movimento dos caminhoneiros, mas desde a ditadura militar, não é? No final da ditadura militar, os caminhoneiros começavam a se unir, não é? A fazer esses tipos de manifestações, todas quase sempre vitoriosas, como essa, não é? Nós estamos no 4º dia hoje de manifestação dos caminhoneiros, e é vitorioso, não é, o movimento, mesmo que não tenha praticamente, né, vamos dizer assim, que o diesel, a gasolina, nada abaixo, mas é o contrário, né? Está abaixando aí 10% em 15 dias, é tudo coisa balela, não é? Não vai adiantar de nada. Só o movimento de ter colocado, não é, praticamente de joelhos, não é, o governo de Michel Temer, na Folha de São Paulo está dizendo que Michel Temer foi a lona, né? Eu ainda estou falando que ele ficou de joelhos, né? A lona é quando o oponente, numa luta de boxe, o UFC aí, é liquidado, né? Nocauteado, com essa greve dos caminhoneiros. Por que é motivo da sociedade entender, não é? Apoiar, apesar que também vai sentir, vai passar talvez aí por necessidades de alguns gêneros alimentícios, até mesmo transporte, né? Em muitos aeroportos o querosene já está no limite mínimo, né? Vamos dizer assim. Parece que hoje, né, alguns aeroportos de São Paulo, Rio, Bahia, deixam, não é, de trafegar, já estão pedindo para que os passageiros façam contato com suas agências ou aeroportos, né, antes de irem embarcar. Falamos isso porque é constitucional o direito à greve, não é? Primeiro, e o movimento foi, antes de começar, ele foi discutido, foi negociado, e como sempre, né, as autoridades brasileiras negligenciam, não é, o que elas deveriam fazer antes de acontecer esses problemas maiores aí que nós estamos enfrentando, não é? Então é uma greve legítima, não é? Que vai ser considerada. Daqui a pouco está aí, ó, todos os tribunais julgando a greve ilegal, fazendo com que os sindicatos paguem multas
altíssimas, né, de 50 mil por dia, 100 mil por dia se não pararem a greve. Agora, não podemos deixar de ressaltar por que essa greve é vitoriosa, porque a reforma trabalhista recente que tivemos liquidou praticamente com os sindicatos, acabou com a contribuição, está tudo em lide judicial, não é? Discutindo, e mesmo assim a categoria dos caminhoneiros, não é? Por si quase, vamos dizer assim, não é um movimento espontâneo, né? Que não existe praticamente, é muito difícil acontecer esses tipos de movimentos, né? Espontâneo, conseguiu uma liderança que aglutinou, não é, a categoria e fez aí esses 4 dias de sucesso dessa greve em todo o Brasil, quase que praticamente está parado, não é? Olha, por que falamos isso? Porque no Brasil nós estamos fazendo manifestações por WhatsApp, com imagem, é uma falação danada, não é? Nos jornalismos aí que nós temos, todo mundo reclama, não é? Nas filas, reclama da saúde, da educação, reclama de tudo, não é? Mas ninguém se une, ninguém faz chongas de mirongas para mudar a realidade, não é? Não vai nas ruas, não vai num ato, não vai a reuniões de sindicatos, não é? Não vai nas associações, enfim, é cada um por si, não é? E Deus para todos. Isso não funciona na política, não é? Na política, o que funciona sempre é a organização, não é? A reivindicação justa e com o problema atual. O problema atual hoje no Brasil é o desrespeito à Constituição de uma empresa constituída como qualquer empresa é constituída no Brasil. A Petrobras, ela é uma estatal, mas ela é uma empresa, não é? Dentro da Petrobras tem as tais subsidiárias, não é? Que são empresas com CNPJ, tudo constituído. E ela não pode, não é? Anticonstitucional, arbitrariamente colocar preço, não é, no combustível de acordo com o que ela sofre no mercado internacional ou de acordo com o que os diretores e o presidente, não é, e o ministro das Minas e Energia decidem que deve ser. Outro grande item que ninguém discute são as libertinagens, vou dizer dessa maneira, né? Libertinagens, porque isso já vai para a sacanagem que se faz com o contribuinte no Brasil. Os governos, né? Os governadores que aumentam o ICMS do combustível, das mercadorias. Está aí agora, hoje em Minas Gerais, em Belo Horizonte, aliás, né? Acho que é em Minas esse movimento, muitos produtos, né? Mais de 100 itens de produtos, inclusive até medicamentos, vão ser vendidos sem o imposto ICMS. Para você ter uma ideia, chega-se a cobrar 25%, hoje acho que a taxa está 27% da telefonia, telecomunicações, do seu celular, né? Sua conta aí de R$100, você está pagando R$25 para o governo do estado, que atrasa pagamento, né, para Santa Casa de Misericórdia, atrasa aí para o Hospital Sofia Feldman, atrasa pagamento dos trabalhadores, né, públicos aí, os funcionários públicos, e sempre está quebrado, não é? Então, o ICMS também contribuiu para aumentar o preço da gasolina. E tem estado, gente, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, não é? Que eles estão cobrando o litro da gasolina a R$8, R$10. Estão aí nos jornais, não é? E não é possível que o Brasil, que senta no sofá às 8 horas aí, ou outros horários para assistir telejornais, ou compra jornais aí,
vai acreditar, vai cair nessa esparrela aí de que está jogando leite fora, vai perder mercadoria e tal. Vai. Mas quem está perdendo somos nós, que estamos pagando o alimento mais caro, não é? Quem tem automóvel paga imposto 2 vezes. Se você paga o ICMS, você que tem celular, não é? Alto, provocado por reajustes da gasolina, quando você está colocando a gasolina no seu carro, você já está pagando aquele imposto, não é? Quando você vai comprar comida, vai comprar uma calça, vai comprar uma cerveja, você está pagando aquele imposto de novo, não é? Então isso é uma coisa que não se estuda no Brasil, não se justifica no Brasil, porque no Brasil tem essa alta taxa de impostos, quase 60%, né, de 40% a 60%, em alguns produtos chega a 72% de imposto direto, né, que cai no cofre do governo, como o cigarro e a cerveja, por exemplo, né? Diz que é para aplicar no social, mas nós vemos o contrário disso acontecer, né? Vemos aí certas categorias dentro do governo que ganham altíssimos e régios salários dentro da condição da sociedade brasileira, do povo brasileiro. Não temos uma saúde que podemos dizer que é ideal, né? Sem comparação com nenhum outro país. Eles não interessam para nós, estou dizendo aqui para justificar os nossos impostos pagos. Não temos uma educação do berçário até, né, a universidade. Não é custeada pelo governo, não é? Nossas rodovias, elas são negociadas aí com empresas, ou seja, a incompetência do governo em recapear, em sinalizar, em colocar pontos de socorros, né, pelos graves acidentes, está aí, né? Então, tem uma série de coisas, de investimentos. O débito do governo, por exemplo, né? O débito do governo, que ele nunca corta na carne, né? Não diminui o número de deputados, vereadores, de políticos, né? De assessores. Não, sempre aumenta, né? O débito está em 159, 160 bilhões de dólares, não é? Ou é de reais? É de reais? Hoje, no país. E eles sempre jogam, olha, se cortar isso, se cortar aquilo, vai aumentar o débito. Mas o que eles fazem? Qual o plano econômico para economizar, para cortar gastos, não é? É inviável desse jeito esse modelo de governo, não é? Por isso que a sociedade não deve acreditar no que ela está assistindo. Essa balela de que vai perder comida, não é? É a mínima. Nós estamos perdendo muito mais. E pode ter certeza absoluta do que falo agora para vocês. Quem está lucrando com tudo isso, não é? Chama-se governo federal, governo estadual. Novamente são os políticos que transferem a conta para a sociedade. E dessa vez ela veio muito e muito salgada, porque a Petrobras está subindo os preços desde o segundo semestre do ano passado, e hoje, dentro da nossa economia de projeção de inflação e de inflação que está sendo aplicada em reajuste de produtos em geral na economia, ela já está na casa de 30% de reajuste do combustível para os postos. Agora, obviamente que essas pessoas, esses postos que estão vendendo gasolina a 8, 10 reais, eles devem ser multados
e até mesmo os seus donos devem ser enquadrados em algumas leis aí, não é, que eles estão queimando, não é, que eles estão infringindo. E aí é outro processo, já passa, né, do processo, tem o econômico, não é, e tem o penal, de crime contra a economia popular, não é? Que é um absurdo. Você tinha uma gasolina aí a R$ 2,80, a R$ 3, e agora você está em alguns lugares do país, não é? A gasolina está a R$ 6, 100% de aumento, 120% de aumento, em outro R$ 10. E tudo isso para falar do diesel. O diesel no Brasil, desde a ditadura, sempre foi subsidiado. Por que sempre foi subsidiado? O Brasil teve a infelicidade de esquecer das ferrovias e pautou pelas rodovias todo o transporte econômico de cargas, não é? Da indústria, do comércio, da agricultura, é feito por caminhões, não é? É feito por ônibus. O mínimo é feito por ferrovia, que é o minério. E a malha está tomada, não é? Tentou-se, falou-se em algum tempo que poderia se fazer metrôs, né, para transportar mercadoria, não sei o que lá, mas ficou só no papo, né? Como o metrô rápido, né, que tem o trem-bala, só no papo, só discurso de tijolinho de político que queria se eleger, que queria voto. Então é muito importante que a sociedade pense nisso, né? Não ir contra os caminhoneiros, eles estão exercendo o direito deles. E o diesel, ele precisa sim ter um preço, não é, condizente, para que caminhoneiro, não é, que aluga o seu trabalho, a maioria são autônomos, não é? Então eles alugam o seu trabalho, eles compram seus caminhões e pagam caro, são valores aí de 200, e depois tem equipamentos, não é? Eles precisam pagar seguros desse caminhão, precisam pagar seguros de cargas, tem toda uma despesa que faz com que o frete torne-se oneroso, não é? Apesar, veja só, que esse valor é sempre repassado de alguma maneira para o consumidor. Só que ele começa a se tornar inviável e muitos preços de mercadoria, o consumidor ele tem aquele ainda poder de escolha, de troca, né? Ele deixa de pegar aquele produto que ficou muito mais caro por causa dos reajustes e vai para o mais baratinho, né? Perde um pouco em qualidade, perde tudo, mas ele vai para o mais barato, senão ele não sobrevive. Ele põe 100 itens na casa dele, que subiu 100%, né, mascaradamente, ou diminuiu na embalagem, no peso, ele leva ferro, né? Se ele gastava R$ 1.000 nesses 100 itens, ele vai gastar 2.000. Ele não vai comer, né? Ele vai deixar de comer 50% menos. Então, o diesel tem que ter um preço diferenciado. A gasolina, gente, não pode ser o preço que a Petrobras quer, de jeito nenhum. Ela tem que ser preço nacional primeiro, né? E esse preço cobrado da gasolina hoje no Brasil, você pode pegar Estados Unidos, Europa, qualquer país aí, não tem cabimento. A Petrobras está no desespero, né, de voltar a ser uma empresa internacional de petróleo, valorizar o petróleo, justificar o rombo, as besteiragens que fizeram de comprar Pasadena, né, que ninguém fala, que deu 3 bilhões e 500 milhões de dólares de prejuízo para a Petrobras, afora aí várias roubos, né, de diretores, presidentes aí, que hoje os políticos estão pagando aí e ainda não estão todos presos, né? Afora isso, gente, devíamos
pensar bem, pautar bem. Petrobras é uma empresa como outra qualquer dentro do país. Ela é estatal? É. Porque se ela não foi encarada desse jeito, a sociedade, nós brasileiros, temos todo o direito de pedir para que ela deixe de ser estatal, seja vendida. Não é? Porque a Petrobras é uma arma, não é? Apontada com a bala no gatilho, não é? Uma bala aí, como se diz, na agulha, contra o consumidor, que pode disparar a qualquer momento e ferir de morte a economia brasileira, não é? Porque a única responsável, se tem dois responsáveis aí, ou um único responsável, chama-se governo federal e estadual e Petrobras, né? Não os caminhoneiros, porque daqui a pouco vão vir com essas histórias aí de baraderneiros que não são brasileiros, né? Tem cara aí, tem caminhoneiro aí, eu recebi um vídeo chamando Rede Globo de comunista. Olha só a ideia, hein? O dia que a Rede Globo for comunista, só se for comunista, né, para pôr dinheiro dentro do bolso dos marinhos, né? Que são um dos mais ricos do Brasil. Os 3 marinhos, Roberto, Marcelo e João. E agredindo, né, com violência, palavrões, os repórteres. Ou seja, os jornalistas que estão trabalhando cobertura, não é? Se acontece alguma agressão de polícia, se acontece alguma anomalia, não é? Vamos dizer, no direito à greve dos caminhoneiros, eles estão ali registrando se vai ao ar ou não, são testemunhas, não é? De alguma coisa absurda que possa ocorrer. Os caminhoneiros, nesse caso, episódio 1, falando palavrões, né, xingando e tudo mais. Então você vê como que a sociedade, ela começa a ficar mal informada e começa a ir contra, não é? E não são os caminhoneiros os criminosos, né? Como lá na Síria, né? A Rússia trata todos os sírios, eles jogam bomba na cabeça de todo mundo lá, né? Destroem bairros, né? Casas, famílias, criam êxodo rural, né? Porque são terroristas, eles estão brigando, lutando contra terroristas. Então fica difícil, assim, proporcionalmente, né? Você acreditar em tudo quanto é noticiado e você lê, né, diariamente, vê até imagens, né? Quem não tem muita informação vai acreditar mesmo, a Rede Globo é comunista, né? A Rede Globo, mais uma, né? Gente, aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma senhora, outra coisa que eu falava aqui, ó, eu fiquei discutindo vários dias, falei que ia entrevistar, não tive como fazer isso, né? Que hoje eu tenho aqui um grande problema, estou trabalhando sozinho, né? Sem patrocinadores, tenho agências de notícias que me mandam notícias todo dia, até o governo, Ministério do Trabalho, né? Mas patrocínio, dinheiro que é bom, ninguém, quando se fala em dinheiro com esse povo, né? Eles mandam notícia, 3, 4, 10 matérias todos os dias. E você tem que ficar lendo, né? Lê, edita, coloca o conteúdo melhor para o público, né? Não deixa fazer propaganda de clínicas, de remédio e tal, e põe aí para a pessoa ler, tá? Encontrar aí no Facebook, encontrar no Google, encontrar no todas as redes sociais, né? No seu site e tudo mais. Mas quando você fala, olha, tem algum patrocinador que você pode indicar aí para cobrir, para a gente fazer uma edição melhor, né? Ter pessoas especializadas aí para editoração, fazer uma edição impressa, não existe. Até te xingam. Você vira grosseiro, você vira ignorante, não é? Velho, babaca, um monte de coisa, né?
um monte de coisa. Até o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho está há um ano que o Jornal de Saúde trabalha de graça, né? Eles já me mandaram umas 8 matérias sobre trabalho escravo, análogo a escravo, né? Ou seja, pessoa que trabalha de graça e ainda tem sua liberdade restrita, né? E aqui eles mandam toda semana 2, 3 matérias. Nós vamos lá e, né, divulgamos. Quando a gente chama, pô, cadê aí uma publicidade institucional? Cadê a agência que trabalha para vocês? Ninguém fala nada, parece que é morto que está te mandando esse material, né? Então, eu estava falando, fiz todo esse esboço aí, porque tem aí aí a televisão a gente tava fora, tá vendo? Agora que eu peguei aqui, vai entrar no ar de novo a TV. Vocês me desculpem aí. Veja só, você pega H1N1, é um tipo de vírus que está matando gente em Goiás, Bahia, Pernambuco, né? Agora aqui está aparecendo casos em Minas Gerais. E eu vinha falando aqui há muito tempo e ninguém me ouvia, ninguém me mandou nada. Fui no posto tomar vacina, ninguém sabia de nada. Essa vacina H2N3 foi comprada dos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos foi aplicada no inverno rigoroso que teve. E ela não é específica para o H1N1. O que ocorreu aqui em Belo Horizonte? Uma senhora de 63 anos tomou a vacina H2N3 e 15 dias depois ela provavelmente, parece que estão analisando ainda, foi vítima e parece que ela contraiu foi o vírus H1N1, né, que é o mesmo vírus daquela gripe aviária que matou, teve que sacrificar as galinhas, né, as aves e até a gripe suína também, não é? Vocês lembram disso? Não é? Muitos anos atrás, principalmente na Ásia, Europa, né? Parte da Europa. Então, aí depois de a gente muito falar aqui, começou algumas notícias tímidas, mas sem substância, sabe? Aquela coisa de entrelinha. Ah, não, a vacina H2N3 também imuniza a H1N1. Hoje estou lendo aí no caso dessa senhora, né, publicado aí que a vacina não imuniza por 100%, ou seja, a vacina não hoje nós não temos TV não, viu gente? Desculpa aí, não sei porquê, mas a TV tá complicada aqui. Ela não entra no ar, entra e sai do ar. Então, ó, o que acontece? Acontece isso. Acontece que a vacina dos velhinhos aí, dos idosos, terceira idade, boa idade, ou o que for, para as crianças de 6 meses a 5 anos, profissionais de saúde, ela não tem 100% de imunidade para o vírus específico H1N1. O Brasil, mais uma vez, fez mau negócio. Comprou uma vacina norte-americana que foi feita para os norte-americanos, para o inverno rigoroso que eles tiveram e para um surto de H2N3 que eles passaram. E no Brasil tem um surto de H1N1. Está provado aí com essa morte agora, hein? Está provado, né? Pode ser que venha depois as autoridades desmentirem e forjarem até outros laudos e tais, mas está provado aí, né? Porque se isso não for realidade, vai começar a boataria que já está aí, né? Os meios de comunicação aí desmentindo, a boataria de que a vacina pode levar, não é, o vacinado, aquela pessoa que tomou a vacina, a desenvolver sintomas letais que vão levá-lo à morte. E isso não é verdade, não é?
Isso não é verdade. O povo já tem esse pensamento. Conseguiram, né? Porque o boateiro, ele é aquele mentiroso, né? Que ele mente tanto, ele pegou a mentira, né? Andando, passaram para ele, e ele pega, aumenta um pouquinho, passa para outro e vai e acabou, né? Uma que a maioria das pessoas, né? As crianças de antigamente, eu não sei de hoje também, né? Já eram criadas com medo de tomar injeção. Se não queria comer alguma coisa, você não quer comer? Você vai ficar doente, dodói, e vou levar você para tomar injeção. Vai ver, a criança já tinha passado algum perrengue, tinha tomado injeção e dói, né? O que agride a pele, tudo, né? Tem um líquido. Vai tomar injeção. Aí a vacina tem que tomar uma picadinha, né? Aí acabou. Os boateiros então, tô livre disso. Tem cara, gente, que homem, né? Estamos falando homem feito, fortão, diz que faz e acontece. Às vezes quando chega lá vai doar sangue e passa mal. Tem casos até de chegar a desmaiar, porque vê o sangue, a agulha, tal, né? É uma coisa de emocional da pessoa. Então, quanto menos a gente dá ouvido aos boatos, né? E ir procurar em fontes oficiais, boas, né? Que fazem isso de sua profissão, do seu dia a dia, em prol à humanidade, a gente vai ganhar muito mais, né? Mas precisamos ficar aí, ó. As autoridades agora têm que dar uma resposta oficial para nós, né? Ó, ou vai fazer aí uma vacinação do H1N1, acaba essa do H2N3, né? E faz uma vacinação para a população do H1N1. Olha para você ver aqui, ó. Eu estou falando aqui de Brasil, né? Da boataria em relação à vacinação. Lá na África, em vários países, mas especificamente na República Democrática do Congo, o que impede que doentes do ebola procurem hospitais? Crenças, né? Crenças. Então você sabe que na África ainda tem muito regime tribal, não é? Várias tribos, às vezes até de mesma etnia, né? Entre aspas aí, raças, mas que se agrupam em diferentes tribos, às vezes até com desavenças violentas, né? Então tá aí, ó, um grande exemplo, né? Crenças impedem que doentes de ebola procurem hospitais na República do Congo, né? Doença mística, má sorte, feitiçaria e superstição justificam para a maioria dos habitantes de Mbandaka, noroeste da República Democrática do Congo, a recusa de alguns pacientes em receber atendimento hospitalar. Na última quarta-feira, um pastor de uma igreja evangélica morreu alguns dias depois de orar por uma pessoa infectada com ebola, de acordo com o médico. Você vê como que está a coisa, né? Falando em pastor, gente, não quero, estou falando mal de ninguém, de religião, nada. É que os meios de comunicação, não é que eles também estão suprimindo. Agora eu não vejo todos eles, né? Não tenho essa análise de conteúdo, mas aconteceu, saiu aí nos meios de comunicação aí da internet, tudo, um pastor que não sou eu que estou dizendo, não há suspeita também não. Já foram feitos laudos técnicos, né? Esse pastor, ele é jovem, tem uma esposa jovem, bonita, né? Ele tem um filho com essa mulher
de 3 anos e tinha um outro de bebê de colo que ela levou, né? Saiu com ele no dia que ele cometeu o estupro contra o seu próprio filho de 3 anos e de um enteado de 8 anos, se eu não me engano, né? Depois que ele fez essa monstruosidade, essa atrocidade, ele desmaiou essas crianças e colocou fogo no quarto deles. Quer dizer, tem provas, né, de laudo que essas crianças morreram queimadas, ainda vivas, pelo a respiração delas tem partículas, né, de queimados, de fuligens, né, que elas tentaram respirar e não conseguiram. O filho de 3 anos e o enteado de 8. E talvez ele teria matado a criança, né, o recém-nascido que estava com a mãe. Uma tragédia, não é? Uma tragédia. Então, eu sei que isso é chocante, abala, não é? Não é um assunto da gente ficar comentando, mas tem sim que comentar isso. E aí eu volto sempre na mesma questão. É preciso, né? Num caso desse é bem isolado, né? É bem particular, é familiar, mas os psicólogos, né? Os psicanalistas precisam ser mais solicitados, mais respeitados, né? Porque podem sim contribuir para que se amenize ou se evite grandes desgraças, né, como essa daí, que está se tornando algo, como se diz assim, comum, né, dentro da sociedade, não é? Vamos dizer até como um suicídio, que isso é um suicídio, não é? Uma pessoa que faz isso sabe que ele não vai sair mais da cadeia, não é? Na cadeia, se ele não for, como eles chamam lá, pro seguro, um lugar que só tem gente igual a ele vai ser esculachado, vai ser agredido, às vezes até estupram esse tipo de criminoso, não é? Então isso aí praticamente um suicídio. E muitos desses agressores aí, de crianças, eles acabam sendo suicidados, né? Eles acabam sendo suicidados. Então é importante que você tenha, né, essa informação, né? Procure o psicólogo e tudo mais. Gente, por hoje é só. Muito obrigado, saúde e paz.